continuidade, veremos a segunda parte da videoaula de número 005, que trata sobre a unidade de bombas e estações elevatórias. Vamos só relembrar rapidamente, os parâmetros que caracterizam uma bomba centrífuga, de fluxo radial, que é a mais usada nos sistemas de abastecimento de água, como a gente viu. E esses parâmetros que a gente viu também, cada um comentando e explicando como determinar, em resumo são esses: a vazão que a bomba vai bombear, que é a máxima de área de final de plano para atender aquela cidade que a gente está estudando e projetando, o sistema de abastecimento de água. Então a vazão que a bomba vai bombear é a máxima de área, no fim do plano. Aquela a vazão que vai atender a população de final de plano, multiplicada pela cota per capita daquela cidade, que a gente já viu esses conceitos e como determina cada um. Então, a população futura vezes a cota per capita vezes K1, que é o coeficiente do dia de maior consumo. Então, isso dá a vazão máxima diária de fim de plano. O outro parâmetro é a altura manométrica que essa bomba deve ter capacidade de gerar, que significa o somatório da altura geométrica de sucção mais a altura geométrica de recalque, ou seja, é a altura geométrica correspondente à diferença de nível de cotas do nível máximo onde a água vai chegar, no caso lá no reservatório, o NA de chegada da adutora. A bomba vai ter que bombear para chegar a água naquele nível, naquela cota, menos a cota do nível d'água na partida, na sucção da bomba. A bomba vai puxar a água de uma altura geométrica chamada altura geométrica de sucção, que é a diferença entre o eixo da bomba, a cota do eixo da bomba e a cota do NA do poço de sucção, no caso. A altura geométrica de sucção. E a altura geométrica de recalque, que é do eixo da bomba até o nível d'água na chegada lá da adutora. Então, essa é a altura geométrica total. Altura geométrica de sucção mais altura geométrica de recalque. E eu acrescento ainda, para obter a altura manométrica da bomba, as perdas de carga totais. Ou seja, o somatório das perdas ao longo da tubulação de sucção, mais as perdas ao longo da tubulação de recalque, mais as perdas localizadas em peças especiais, conexões, na sucção e no recalque. Então, o somatório de todas essas perdas, acrescentados à altura geométrica, da altura manométrica. Ou seja, a altura manométrica é o somatório das alturas geométricas de sucção e recalque, mais as perdas de carga ocorridas na sucção e no recalque, perdas totais. Então, a bomba centrífuga é caracterizada basicamente por esses dois parâmetros. Eu quero comprar uma bomba que bombeie essa vazão contra esta altura manométrica. Com esses dois indicadores aí, com esses dois parâmetros definidos, a gente já pode adquirir a bomba que vai atender justamente esses dois parâmetros. Agora, tem outros parâmetros importantes também, tipo a potência do motor, que é um conjunto motor-bomba. A potência que a bomba precisa receber, para transformar em trabalho, de transportar essa vazão contra aquela altura, é fornecida pelo motor. Na maioria dos casos, um motor elétrico. Então, esse motor
vai fornecer essa potência, né, que vai ser consumida, no caso, pelo trabalho que vai ser realizado na transferência desse volume d'água para aquela determinada cota, para aquele determinado nível. Então eu preciso ter um motor acoplado à bomba, que vai fornecer energia através da energia mecânica do eixo dele, né? Ele recebe energia elétrica, o motor, e transforma em energia mecânica, que transfere para a bomba, através do eixo, né? Que vai transferir essa energia, e a bomba vai receber essa energia mecânica e transformar em energia hidráulica, energia cinética e de velocidade e de pressão, né? Então, essa potência necessária para se realizar esse trabalho, né, é definida, é um parâmetro importante, mas é definida pelo fabricante lá do motor, né, que produz motores com aquelas potências comerciais, né, motores comerciais com aquelas potências caracterizadas de cada um. A gente que vai fazer o projeto do sistema de abastecimento de água determina essa potência para ter uma ideia, né, de quando for comprar o conjunto motobomba, avaliar os conjuntos que estão sendo ofertados, né, pelos concorrentes, comparando as potências que cada um está definindo, né? Então é importante a gente determinar a potência, mas o que a gente precisa pedir ao fabricante da bomba, né, para atender o que a gente precisa, que é uma bomba que fornece essa vazão contra essa altura. Tá? Agora, a potência é importante a gente avaliar, né, para ver a que está sendo ofertada, cada uma. A rotação, porque as bombas, essas bombas centrífugas, elas são projetadas, cada modelo, para trabalhar numa determinada rotação, né? A gente viu, inclusive, a curva característica da bomba, né, que é o passo seguinte, que relaciona esses parâmetros entre si, através de curvas, né, características, para cada modelo de cada bomba disponibilizada no mercado. Então, essas bombas, cada modelo, são fabricadas, né, para trabalhar com uma determinada rotação, né, o rotor girando a uma determinada rotação, né. Pode ser uma rotação alta, média ou baixa, né. Existe bombas para trabalharem com rotações assim, né, de vários níveis. A gente vai escolher a que o mais conveniente, né? Considerando as vantagens e desvantagens de cada uma, né? Então, a rotação é uma característica que é da fabricação da bomba, no caso, né? O projetista do sistema vai pedir a bomba que atenda vazão e altura. E os fabricantes de bombas, no caso, né, vão ofertar cada um o seu modelo de bomba para atender esse par de valores aqui. Só que cada uma vem também dizendo, naquele modelo ela foi fabricada para trabalhar com 1.500 rotações, com 3.500 rotações, né? Cada uma tem a sua rotação lá. E eu vou avaliar a que mais me considerar. Quer dizer, eu não preciso dizer qual é logo a rotação da bomba, né? Eu quero uma bomba que forneça essa vazão contra essa altura. Isso é que é o principal. Essa vazão com essa altura vai precisar de uma bomba que requer uma determinada potência do motor, né, que vai fornecer essa potência. Então a gente avalia também a potência do motor necessária, né, que é dada por essa fórmula, que a gente já viu anteriormente agora, né? Mas vazão vezes a altura manométrica sobre 75, Ni, que é o rendimento
conjunto da bomba e do motor, né? Pode ser o rendimento da bomba multiplicado pelo rendimento do motor. Cada rendimento desse é determinado no catálogo do fabricante, né? Que é uma característica do projeto daquela máquina, né? Seja do motor, seja da bomba. Então, depende do modelo, das características de desenho desses projetos, do acabamento, do material, etc, né? Então, a partir daí, o fabricante define nos seus catálogos qual é o rendimento daquela bomba, trabalhando com aquela rotação, né? Com aquelas características. E o do motor é a mesma coisa, né? Mas isso aí permite a gente determinar a potência, né? Que vai ser necessária para ser entregue lá para a bomba, né? Executar aquele trabalho. Um outro parâmetro que a gente viu também é o NPSH, que é a carga líquida positiva na entrada da bomba, né? Que é essa carga mínima, né? Tem que existir dentro de certos limites de valores para cada bomba. Cada bomba vai requerer uma altura de sucção, uma carga líquida positiva na entrada da sucção mínima para ela funcionar sem problemas de cavitação, né? Para ela funcionar de forma adequada, succionando a vazão que a gente determinou, né? Para bombear. Então esse parâmetro NPSH, ele é função. O NPSH é disponível no sistema. Então eu estou projetando aquela estação elevatória numa determinada cidade que está localizada numa determinada altitude, né? Então essa carga líquida positiva na entrada da sucção da bomba deve ser disponível naquela área, naquela região, naquele local, deve ser determinada de acordo com essa expressão. A pressão atmosférica local, né, naquele nível, naquela altitude, menos a pressão de vapor da água que vai ser bombeada, que é função da temperatura da água naquela área, naquela cidade, naquele manancial, né? E menos a altura manométrica de sucção, que é a altura geométrica de sucção, o desnível entre o eixo da bomba e o nível de água no poço de sucção, a altura geométrica de sucção, mais as perdas de carga na sucção, na tubulação de sucção, né? E mais as localizadas na tubulação de sucção, da altura manométrica de sucção. Então, o NPSH disponível naquele local é dado dessa forma, né? Por essa expressão. Inclusive aí a gente colocou nos slides aí um exemplozinho de cálculo desse NPSH, né? Para uma determinada localidade. Mas esse é o NPSH disponível. A bomba ofertada, né, pelo fabricante, no catálogo do fabricante, diz qual é o NPSH que ela necessita, no mínimo tanto, né? Esse é o NPSH requerido pela bomba. O NPSH disponível, que eu calculo para o local, deve ser maior do que o NPSH requerido pela bomba. E aí você compara. Se for maior, pelo menos 1,20% a mais, né, do que o requerido, o disponível for maior, pelo menos 20% maior, né, do que o requerido pela bomba. Então está tudo bem, a bomba vai funcionar sem problema de cavitação, né? Então esses são os parâmetros, né, que a gente já falou, mas estou revendo aqui porque são a base, né, para um projeto de uma estação elevatória. Eu tenho que determinar as características, os parâmetros que aquela bomba que eu estou projetando para aquela elevatória vai ter que atender.
vai ter que bombear essa vazão contra essa altura manométrica, né? E vai consumir uma determinada potência e vai girar com uma determinada rotação e requerer, né, um determinado NPSH. Tá? Definidos esses parâmetros, analisa-se as curvas características apresentadas pelos concorrentes, pelos fabricantes das vários modelos de bomba, atendendo aquela chamada, vamos dizer, né? Então, nessas curvas características, a gente vai encontrar todos esses parâmetros relacionados, né? E permite a escolha adequada, melhor da bomba proposta para atender, do motor-bomba, né? Proposto para atender aquelas condições e aqueles parâmetros, como essa daqui que a gente já tinha mostrado, né? Só é um elemento aqui fundamental, né? Então a gente está querendo relembrar, né, na retomada dessa aula. Essas curvas características, ó, são apresentadas pelos fabricantes de cada bomba com um determinado modelo tem as suas curvas características. Como essa daqui, que é desse modelo, ó, C0362, um tipo de bomba que foi projetada para trabalhar com 1750 RPM, a rotação dela, uma rotação baixa, né? Média, né? E aqui as curvas que relacionam nesse primeiro grupo aqui de curvas, né? Relaciona vazão, que está aqui embaixo, vazões com alturas manométricas, aqui no eixo dos Y. No eixo dos Y. Né? Aqui, ó. Vazão, ou altura manométrica de 50 metros contra uma vazão de 700 metros cúbicos por hora, está aqui embaixo, metros cúbicos por hora. Então, é esse ponto de trabalho aqui, que está em cima dessa curva, dessa bomba, com esse modelo, com esse diâmetro de rotor, 369. Né? Isso é o diâmetro do rotor dessa bomba que vai produzir essas vazões contra essas alturas manométricas. Né? Então, em qualquer ponto sobre esta curva, né, ela vai atender aquele par de valores. Nesse ponto aqui, ó, vai atender 60 metros de altura manométrica contra 300 metros cúbicos por hora de vazão, né? E assim por diante. São os pontos de trabalho que a gente vai ver também como determinar esses pontos de trabalho a partir da curva característica das adutoras, né? Traçadas aqui sobre a curva característica da bomba. Né? O cruzamento dessas curvas características vai definir esses pontos de trabalho. Mas se o ponto de trabalho que eu quero para uma bomba só, né, tem essas características, né, esses valores, e esse par de valor, esse ponto cai exatamente aqui sobre a curva, uma determinada dessas, qualquer uma dessas curvas ou qualquer outra intermediária, que eu posso pedir ao fabricante que ele me forneça essa bomba com um rotor de 300, né, milímetros, ao invés de nem 290 nem 320. Qualquer um diâmetro de rotor nessa faixa de 369 a 290, ele me fornece. Que ele é só cortar, né, é o mesmo rotor, só com um diâmetro um pouco menor, né, no caso. Então, para eu determinar a bomba para atender aquele par de valor, vazão e altura manométrica, né, altura manométrica e vazão, nesse catálogo dessa modelo de bomba, né, eu posso trabalhar com qualquer par de valores desse que caia nessa faixa, né,
Aqui, ó. Tá certo? Qualquer par de valor que fez 40 metros de altura manométrica contra qualquer vazão dessa aqui, ó. 300 até 800, tá aqui. Agora, essa segunda família aqui de curvas, né, abaixo dessa que relaciona vazão e altura, essa daqui relaciona NPSH com vazão, justamente NPSH requerido por esse modelo de bomba. Então é para ela trabalhar com essa vazão, no caso aí que a gente estava citando, 700 metros por hora, né, com aquele rotor de 369, então o NPSH, ó, em metro, né, vem para cá, para a esquerda, aqui, ó, 6 metros, né, ao menos 6 metros, aqui, ó, tá? É o NPSH requerido. Aí eu calculo lá o NPSH disponível naquela localidade, função da pressão atmosférica local, né, da altura manométrica de sucção, etc. Então eu tenho o disponível lá. Esse disponível vai ter que ser maior do que 6, 12, 7,2 metros, né, que é 20% a mais. Então vai ter que ser igual ou maior, o disponível vai ter que ser, para eu usar essa bomba com essa vazão e essa altura, esse modelo de bomba, eu vou ter que ter um NPSH disponível de 7,2 metros ou mais, né? Então aqui eu determino o NPSH requerido pela bomba, tá? E essa última faixa de curvas características relacionam as vazões, né, contra as alturas manométricas, mas a parte basicamente da vazão, as potências requeridas, né, por essa bomba. Então o motor vai ter que ter uma potência maior, né, do que essa requerida aqui pela bomba. Então, por exemplo, nesse caso, aquela bomba com 369 milímetros, né, de rotor, a curva é essa, a curva de potência. Né, para aquela vazão, então a potência requerida em HP, né, do lado direito aí, ó. Né, essa faixa aqui, ó, um pouco abaixo de 200 HP, né? Normalmente você vai arredondar, né, para um valor maior. Tem uma tabelinha também que relaciona, né, potências de motores comerciais, considerando já o rendimento do motor, etc. Né? Ou seja, então aqui eu determino a potência, né, requerida, necessária. Então, a curva característica de cada modelo de bomba devem conter essas informações todas. Aquele modelo daquela bomba, com que rotação ele foi projetado para funcionar, né? Com que capacidade de bombear para altura e vazão determinadas, vai requerer que NPSH, né? Qual é a potência necessária, então está tudo aqui. Né? E a partir da análise das propostas dos vários fabricantes, ou da disponibilização do catálogo dos fabricantes, a gente seleciona a bomba que mais atende, né, a esses requisitos que a gente quer, né, de altura, vazão, etc. Né? Uma observação é que esse catálogo dessa bomba com esse modelo, para trabalhar com essa rotação, mas essas bombas são bastante assim flexíveis, né, até certo ponto. Então você pode trabalhar com essa bomba, com essa rotação, mas pode variar um pouco a rotação para mais ou para menos, numa faixa, né, com uma margem relativamente pequena de possibilidade, mas pode variar. Né? E aí você tem como determinar
a nova curva, por exemplo, se eu selecionei a bomba, essa daqui, né, com 350 milímetros de diâmetro, com esse rotor, mas se eu aumentar a rotação, em vez de 1750, trabalhar com 1800, né, de alguma forma, então essa mesma bomba, com esse mesmo rotor, vai se deslocar, né, um pouco aqui para cima, e eu posso traçar essa nova curva aqui, interpolando e determinando esses novos pontos para essa nova rotação, e aí determinar aqueles valores novos de vazão e altura, se vão estar sendo atendidos por essa bomba igual, só com a rotação diferente, né? Isso é uma alteração que a gente pode fazer na prática, né? Em um determinado modelo de bomba, né? Posso alterar a rotação, só que quando eu altero a rotação e altero a posição da curva, né? Que relaciona vazão e altura, eu também tenho que prestar atenção, porque os rendimentos dessa bomba, desse modelo, né, estão expressos aqui nessas curvas de rendimento. 68%, etc. Né? Você vê essa bomba daqui, né, com esse, por exemplo, com essa curva, como a gente falou, né, com esse rotor, se eu quiser trabalhar com ela mesmo, com uma vazão menor aqui, por exemplo, fechando o registro na saída, né, trabalhar com 300 metros cúbicos por hora, em vez dos 700 lá, ela trabalha e vai bombear os 700 contra os 50, né? Só que aí a altura vai aumentar, né? Porque você vai criar uma perda concentrada e grande. Então ela vai trabalhar numa faixa de rendimento muito menor do que aquela lá, em torno de 70%, né, que ela estava de rendimento. Mais de 70%, o rendimento vai cair, né? Então é preciso também observar isso, porque cair o rendimento vai aumentar consumo de energia, né, e tudo, né? Então é preciso observar, além da posição desses parâmetros, desses pontos de trabalho, com relação ao diâmetro de rotor, né, a curva relativa àquele diâmetro daquele rotor e a rotação em que ela vai estar funcionando, né? Essas curvas que estão mostradas aqui, nesse catálogo desse fabricante, para esse modelo, etc., são para essas características aí. Rotação de 1750 RPM, no caso aqui que eu escolhi esse rotor aqui, ó, é com esse rotor. A curva é essa, né, de vazão, altura manométrica, e o rendimento da bomba vai estar nessa faixa, né, para 700 metros cúbicos por hora contra 50 de altura manométrica. Vai ser um ponto de trabalho de bom rendimento, né? Então, essas são observações importantes para a gente considerar na seleção, no dimensionamento, na escolha de um conjunto motor-bomba, né, centrífugo para uma elevatória. Tá? A gente viu aquelas curvas características de uma bomba, né? Agora mesmo. Uma bomba tem uma determinada curva característica. Por exemplo, essa daqui, ó, que está nesse gráfico aí, nesse mostrado, né? É a curva de uma bomba. Como eu falei antes, uma elevatória de um sistema de abastecimento de água tem que ter, no mínimo, duas bombas, né? Em paralelo aqui, ó, as duas bombeiam interconectadas aqui, bombeiam através de uma adutora, né? Lá para o reservatório, para onde for. Cada uma delas é dimensionada
para aqueles parâmetros que a gente quer, que precisa para atender aquela cidade, né? Cada uma delas deve fornecer aquela vazão contra aquela altura manométrica, etc, né? Só que uma fica parada, que é de reserva. A outra fica funcionando, enquanto que uma está parada lá de reserva, mas é igual a outra, né? Para evitar paralisação no momento em que a que estiver funcionando quebrar, né? É um problema qualquer. Então aí você liga a reserva, né? Pode ser isso feito inclusive automaticamente. Hoje a tendência é cada vez mais as estações de bombeamento funcionarem totalmente automatizadas, né? Mas enfim, precisa ter as duas, tá? Uma de reserva. Deu problema numa, a outra de reserva entra em carga, né, de imediato, e aí vai ter tempo para tirar essa que quebrou e levar para a oficina para consertar, etc. Tá? Seja a bomba ou motor. Então, tem as duas aqui, instaladas assim, que é a instalação mínima necessária. Mas eu também posso projetar uma elevatória, né, com, vamos dizer, 3 bombas, ao invés de 2 assim, né? Uma terceira bomba, né, para funcionar em 2 simultaneamente e uma de reserva, né? Permaneceria sempre uma de reserva. Eu posso ter 3, ter 4, 5 bombas em paralelo, né? Até entrando em funcionamento a partir do crescimento populacional da cidade, né, prevista no projeto. Então tem uma primeira etapa com a vazão menor, então uma bomba funcionando, a outra de reserva. A partir de um certo tempo, né, a população cresceu na cidade e tal, aí aquela primeira etapa já está no limite e entra mais uma bomba, né, em paralelo, e aí vão ficar 2 funcionando e uma de reserva. Bom, o fato é que nas elevatórias de sistemas de abastecimento de água tem que ter no mínimo 2 bombas iguais para funcionar, uma e a outra de reserva, tá? Mas eu posso ter outros arranjos com mais bombas funcionando em série ou em paralelo, associadas, né? Nesse caso aqui, a gente está mostrando a curva resultante, curva característica, de uma associação de 2 bombas em paralelo, tá? Não está mostrando aqui a terceira bomba em série que haveria, em paralelo, que haveria aqui parada, né, de reserva. Mas 2 funcionando simultaneamente, 2 bombas iguais, né, bombeando ao mesmo tempo na linha adutora. Tá? Então, a associação das curvas características dessas 2 bombas em paralelo, a gente obtém através desse processo, né? A gente vai pegar a curva de uma bomba, que é igual à da outra, né? Então elas estariam superpostas aqui, né? A bomba de uma e associar em paralelo, né, com outra igual, como é que eu iria obter os pontos para traçar essa curva que seria o resultado da associação das 2 em paralelo. Então é muito simples e fácil de entender também, né? Quer dizer, 2 bombas aqui, ó, bombeando em paralelo, as vazões aqui se somam, né? A bombeia uma vazão, a outra a mesma vazão aqui, igual, e as 2 se encontram e somam, né? Chegam as 2 lá juntas no reservatório. Então, para eu traçar a curva da associação, eu vou pegar valores quaisquer de vazão, né? Por exemplo, aqui o valor, a vazão Q1, na curva da bomba existente, né? Então, ela
corresponde a essa altura manométrica H1. Né? Então vou dobrar a vazão, porque a regra é essa. Bombas em paralelo, eu somo as vazões. Né? Como as duas são iguais, as duas aí, então eu dobro a vazão, 2Q1. Né? E aí, com a mesma altura manométrica. Né? Porque a altura manométrica eu não vou alterar, já que as vazões, né, vão ser somadas, mas a altura manométrica permanece a mesma. Né? Para cada bomba, claro. Né? Então, encontro aqui o ponto da curva resultante da associação. Posso pegar outros pontos, né? A vazão Q2, duplica a vazão Q2, ó, com a mesma altura manométrica, encontro outro ponto da curva. A vazão Q3, duplica a vazão Q3 com a mesma altura, acho outro ponto. E aí traço a curva característica resultante das duas bombas associadas em paralelo. Tá? Para que vai servir isso? Vai servir para a gente, quando for analisar, né, o ponto de trabalho na linha adutora. Como é que a adutora, no caso, vai se comportar? Né? A partir do estudo da curva característica da linha adutora, que a gente já viu, né, com a curva das bombas, seja uma curva só, seja as bombas em paralelo. Tá? Ou eu também posso associar essas bombas em série. Uma bombeia na sucção da seguinte. E aí a vazão que passa numa passa na outra, é evidente, né? E as alturas manométricas se somam. E a curva resultante da associação de duas bombas iguais em série vai resultar nessa daqui, ó, que é traçada da mesma forma, da forma semelhante à que a gente viu para a associação em paralelo, né? A associação em série, ó, uma bomba bombeia na sucção da bomba seguinte. Né? Tem a sucção da primeira, bombeia na seguinte, e a vazão é a mesma, claro. Né? A vazão passou numa bomba, passou na outra, vai embora. Mas as alturas se somam, porque cada rotor, a bomba 1, um rotor, a bomba B1 em série, o rotor igual. Então a pressão que vai entrar nessa bomba já é a altura manométrica daquela B1. Né? E aí esse rotor vai acrescentar mais outra altura, né? Igual, porque são bombas iguais. Então eu traço da forma daquela anterior, só que partindo das alturas. Pego uma altura H1, né, na curva da bomba, de uma bomba só. Aí para duas bombas, dobra a altura. Dobra a altura, né? Aqui, ó. Uma, duas, né? Aí fica o dobro da altura. Com a mesma vazão. A vazão que passa numa vai passar na outra. Dobra a altura com a mesma vazão. E aí a altura aqui dobrada. E aí faço isso para outros pontos, né, da curva anterior, Q2. Né? A vazão é a mesma, com a altura dobrada. Né? E aqui, ó, 50 metros, a vazão Q2, altura manométrica 50. Prolonga a vazão e dobra a altura, 100 metros. Então encontro o ponto na curva resultante da associação em série das duas. Né? E traço assim a curva associada. Tá certo? Ficou claro isso? Aqui a gente apresenta a mesma coisa, só que acrescenta essa curva característica do sistema, que é a da linha adutora, que a gente já viu na aula de adutora, né, como traçar, mas que relaciona altura e vazão, né, a curva característica da linha adutora, da tubulação de recalque, no caso. Né.
relaciona a altura manométrica com vazão a cada ponto. Né? Aumenta a vazão, aumenta a altura manométrica, né? Porque aumenta as perdas. Né? O desnível geométrico é o mesmo, né? A partir daqui, ó, e aí vai aumentando a perda de carga total, né? À medida que aumenta a vazão. Para cada vazão, uma perda de carga total maior. Né? E aqui está a curva característica da bomba, né? Aquela que a gente acabou de mostrar, né? Para vários rotores, as curvas características de uma bomba daquele modelo. Né? Aqui está a curva da bomba, em que essa adutora está transportando a vazão bombeada. Né? Aqui são as curvas de rendimento para esse diâmetro de rotor, né, dessa bomba, com a curva da bomba aqui, ó. Tá? Tem esse diâmetro de rotor. Aquele lá ia de 369, né, até 369 milímetros, etc. Bom, então, o ponto de interseção aqui, ó, da curva característica da adutora, que a gente já tinha visto, estudado, que eu agora repeti assim, resumidamente, né, como determinar essa curva característica da adutora. Ponto de cruzamento aqui dessa curva da linha adutora com a curva da bomba é o ponto de trabalho dessa bomba. Tá? Ou seja, essa bomba com essa curva característica, com esse rotor daquele modelo, vai bombeando nessa linha adutora, aqui, ó, que tem essa curva característica, vai bombear essa vazão que contra essa altura manométrica. Tá? Isso é a determinação do ponto de trabalho de uma bomba em uma tubulação, em uma adutora. Né? Saber exatamente qual é a vazão contra que altura resultante essa bomba vai trabalhar, bombeando naquela linha adutora. E aqui tem ainda as curvas de rendimento, né, que eu já sei também qual é o rendimento da bomba nesse ponto de trabalho que ela vai funcionar. Né? Essa é a determinação do ponto de trabalho que permite analisar para escolher, inclusive, uma determinada bomba. Né? Vou verificar qual é o ponto de trabalho de cada uma daquelas bombas de catálogo, né? Com a curva característica da tubulação e verificar se essas características resultantes dessa interseção, né? Desse cruzamento aí, desse ponto da linha, da curva característica da linha adutora com a da bomba, qual que melhor me satisfaz, inclusive em função do nível de rendimento e tal. No caso da associação daquelas bombas que a gente viu anteriormente, duas bombas associadas em paralelo, né? Duas bombas associadas em paralelo resulta nessa curva característica da associação, né? Das duas bombas. Então, esse gráfico vai mostrar justamente eu colocando a curva característica da linha adutora, também chamada curva do sistema, né? Como essa daqui, ó, curva característica do sistema, né? Ou da linha adutora, em que essas bombas associadas vão bombear, né? Então, para eu saber o ponto de trabalho em que uma bomba só, funcionando, bombeando nessa tubulação, vai produzir, ó, essa vazão Q1, aqui no caso 50, né, contra essa altura manométrica de 30. Né? Esse é o ponto de trabalho de uma bomba bombeando naquela tubulação. Se eu ligar a outra,
né, em paralelo, e elas duas ficarem trabalhando, bombeando simultaneamente, as duas ao mesmo tempo, nessa tubulação, o ponto de trabalho vai se deslocar para cá. Ó. A vazão que vai estar trafegando na tubulação vai ser essa daqui, ó, Q2. Aumentou de Q1, né, para 50 para 80. Não dobra exatamente, tá vendo? Pelo contrário, né, tem uma redução. Por quê? Porque vai aumentar a altura manométrica, né, devido ao aumento da vazão. E aí o ponto de trabalho essa é a curva resultante da associação das duas bombas. A vazão vai ser essa contra essa altura manométrica. Tá? E aí eu vejo, né, se vale a pena colocar outra bomba funcionando simultaneamente em paralelo naquela tubulação. Né? Pelo ganho que eu vou ter de vazão, comparado com o que eu vou gastar mais de energia. Né? Enfim. Ver se até que ponto vale a pena. E observar isso, né? Que a gente, se tem uma bomba trabalhando, bombeando numa tubulação, e eu pego e boto a outra, que não foi calculada para bombear simultaneamente em paralelo naquela tubulação. Era a bomba lá que estava, por exemplo, de reserva. Não foi projetada para funcionar junto com a principal, né? Mas de repente está faltando água na cidade, precisa aumentar a vazão e tal, liga a bomba de reserva. Né? Então, antes de fazer isso, a gente deve observar que a vazão não vai dobrar, né? Porque a bomba não foi projetada para isso. Se eu tenho a vazão necessária para atender uma cidade, né, de, sei lá, 100 metros cúbicos por hora, e calculo a altura manométrica da linha, a partir da vazão nessa linha adutora, e a altura manométrica correspondente a 100 metros cúbicos por hora dá qualquer coisa, 70 metros de coluna d'água, e eu já projeto a elevatória com duas bombas em paralelo. Cada uma vai bombear 50 metros cúbicos por hora. Né? E aí eu faço a associação, vou ter uma terceira bomba igual para ficar de reserva, e essas duas aí sim. As duas juntas vão bombear 100, porque foram projetadas para isso. Né? É diferente daqui de eu pegar e botar outra bomba igual para bombear naquela mesma tubulação que não foi calculada para transportar aquela vazão total. Né? Ou seja, nesse caso a vazão não dobra, é isso que precisa ficar claro. Né? Uma análise semelhante a gente pode fazer com as duas bombas em série, né, bombeando na linha adutora, naquela mesma linha. O que é que vai acontecer com o ponto de trabalho? Né? O ponto de trabalho se deslocou daqui, vamos dizer, de 40 e pouco metros de vazão, né? Metros cúbicos por hora. Para 70. Quer dizer, não dobrou também, né? Nem a altura manométrica, que passou daqui de 60 e pouco para 80, né, e pouco. Aqui, ó. Mas vai funcionar com essas características, com esses parâmetros novos. Né? Se eu botar essas duas bombas iguais em série, naquela linha adutora, o ponto de trabalho vai se deslocar daqui, de 40 e pouco contra 60 e pouco, né? Para 70, né, de vazão e 85, sei lá, de altura manométrica, tá certo? Então essa análise a gente só pode fazer de uma forma assim visual, né, simples, determinando esses gráficos, essas curvas características. Curva característica de uma bomba, curva característica
resultante da associação de duas bombas ou mais, né? Posso traçar a curva característica da associação de 3, 4, 5 bombas, né? Depende do esquema que eu estou projetando, tá certo? A mesma coisa as adutoras, né? A gente já viu também que as adutoras podem funcionar em série ou em paralelo. E a gente viu a determinação das curvas características dessas linhas, né? No caso aí eu posso fazer a reunião disso tudo, né? Colocar várias bombas em paralelo, por exemplo, funcionando em várias adutoras em paralelo, né? Com diâmetros diferentes inclusive. E aí eu posso analisar qual é a vazão que vai passar em cada uma, né? Qual a altura manométrica correspondente, etc. Tá? Faça essa análise global, né? Conjunta do funcionamento de bombas bombeando em adutoras. As bombas associadas ou não, em série ou em paralelo, e as adutoras também, associadas ou não, em série ou em paralelo, da mesma forma. Tá? Outra possibilidade das bombas centrífugas, né, de fluxo radial, que a gente já falou, mas não demonstrou, né, as fórmulas correspondentes para calcular as variações, é que essas bombas podem trabalhar com rotores diferentes. Claro que os rotores são iguais, praticamente semelhantes, só com diâmetros diferentes, né? Mas aí você pode variar esse diâmetro do rotor, né? A mesma bomba, só manda cortar um pouco o rotor ou manda pedir ao fabricante um rotor com um diâmetro menor, né? Ou no caso, se ele tiver um menor, ainda cabe, comporta um maior. Então, quando você muda o rotor, o diâmetro do rotor, a curva característica se desloca, né? E como eu determino essa nova curva? Porque o catálogo da bomba não apresenta toda possibilidade, curvas características com várias possibilidades de diâmetro de rotor, de rotação, etc. Apresenta aquele modelo que foi fabricado para trabalhar daquela forma, com aqueles rotores. Se eu quero um rotor intermediário entre aqueles disponíveis, né, eu preciso determinar a curva resultante, né, da mudança daquele diâmetro de rotor. As relações envolvidas na variação de diâmetro de rotor, né, são expressas dessa forma, ou seja, vazão e altura manométrica. A variação de vazão, a vazão Q1 está para, né, a vazão Q2, assim como o rotor com diâmetro 1 está para o rotor com diâmetro 2. É diretamente proporcional, né? A variação de vazão, a variação do diâmetro do rotor. A variação da altura manométrica é proporcional ao quadrado, né, da variação do diâmetro de rotor. A relação da variação do diâmetro de rotor. E a potência, variação da potência, com um rotor para o outro rotor, né, varia com a terceira potência, né, ao cubo. Né? Ou seja, a potência com o rotor 1, a potência requerida pela bomba, está para a potência requerida com o rotor 2, assim como a relação entre os diâmetros dos dois rotores, φ1 para φ2 ao cubo. Tá? E aí eu determino, né? Eu tenho o diâmetro 1 que está lá, né? E tenho o diâmetro 2 que eu quero, né? Do rotor, eu quero variar para aquele outro diâmetro menor. E aí eu tenho a altura manométrica para aquele diâmetro 1 existente, né? E calculo qual vai ser a altura manométrica quando eu alterar o diâmetro do rotor para esse outro. Ou, ao contrário, né, eu quero uma altura manométrica diferente, maior aqui, qual vai ser o diâmetro do rotor que vai me dar essa altura, né? Ou seja, através dessas relações, eu posso aplicar e determinar os pontos da nova curva característica da bomba com um rotor diferente, tá? A mesma coisa acontece com a variação da velocidade
de rotação da bomba, né? Como a gente viu, cada modelo de bomba foi projetado para funcionar com uma determinada rotação, né? Mas a partir por exemplo, de alguns equipamentos elétricos, a gente pode alterar a velocidade de rotação do motor, né? Consequentemente da bomba, né? Que gira na mesma velocidade. O eixo é o mesmo, né? Então, inversores de frequência alteram a velocidade de rotação da bomba, né? Que altera a velocidade, por exemplo, de rotação do motor. É um equipamento usado para partida, né, de bomba e para adaptar a vazão da bomba a determinadas situações, que varia a rotação, varia a vazão, né, como a gente está vendo aqui nas relações. Ó. Variou a rotação, a vazão varia proporcionalmente, né, diretamente proporcional. Variou as rotações, as alturas manométricas variam de acordo com o quadrado da variação da rotação, né? E a potência varia de acordo com o cubo da relação das rotações. E a partir dessas relações semelhantes a essas, né, a gente traça as curvas características resultantes daquela alteração, seja de rotação ou de diâmetro de rotor. Lembrando que aí é preciso observar o que é que vai acontecer com o rendimento, né? Porque de repente eu estou fazendo uma alteração que vai modificar tanto o rendimento da bomba funcionando naquele outro ponto de trabalho, né? Que economicamente, né, no fim, não vai compensar, né, aquela variação. Isso é uma observação importante, né? Às vezes tem iniciativas de alguém, né, numa elevatória, vamos instalar um inversor de frequência para economizar energia, não sei o que e tal, né? Deixe que, se não fizer essa análise, o rendimento pode neutralizar essa economia, né, que se pretendia, né? Então é importante, antes de tomar essas decisões, fazer esses estudos, traçar a nova curva característica, ponto de trabalho, curva do sistema, curva da bomba e verificar o que acontece. Né? Bom, aqui agora a gente está mostrando uma estrutura componente das estações elevatórias de água, né? Fundamentais, né? Que é o posto de sucção. Normalmente as bombas succionam a água de um tanque, de um reservatório instalado, construído, né, ao lado do prédio das bombas propriamente dita, né, de onde a bomba succiona a água que vai ser bombeada. Né. A gente viu lá no esquema da bomba, esquema característico, a gente viu justamente a bomba, vamos dizer, aqui não está aparecendo, porque a ideia aqui é mostrar o posto de sucção, né? Mas tem a tubulação de sucção da bomba aqui. Então a norma recomenda algumas dimensões mínimas, né, para o projeto desses postos de sucção, né? Mostrando aqui as distâncias, ó, da tubulação de sucção para a parede do poço, né? Do pé, do crivo da válvula de pé para o fundo do poço, né? No mínimo 0,20 metros, né? 20 centímetros, ou um diâmetro da tubulação de sucção, né? Essa distância, da parede até o tubo, no mínimo 30 centímetros, ou maior ou igual a um diâmetro também, né? E assim sucessivamente, né? Tem que observar essas dimensões mínimas, o extravasor, o nível mínimo da água, né? Essa altura aqui, ó, do nível mínimo da água para a entrada da válvula de pé, da tubulação de sucção, no mínimo 2,5 D, né? 2 vezes e meio o diâmetro
para evitar a formação de vórtice aqui e entrada de ar, né, na tubulação, de sucção logo. Então tem que ter no mínimo essa carga hidráulica aqui, sobre a entrada da tubulação de sucção. Né. A chegada aí, se é água bruta, não precisa estar com tampa, né, com laje de coberta, pode estar aberto, né, desde que haja uma proteção contra a entrada de animais, pessoas, etc. Né? Mas a água bruta não teria maiores problemas, né? Por exemplo, de água de chuva, etc. Então a tubulação de chegada lá, seja de uma captação, né, ou seja de um reservatório depois da água tratada, né, para vir para o posto de sucção, enfim, a chegada da água no posto de sucção com uma válvula, né, pode ser uma válvula de gaveta, né, um registro de gaveta, com um registro automático de boia para regular, né, o nível d'água aqui, né, não permitir extravasamento, né, então, se por acaso quebrar, aí tem que ter um extravasor, né, para descarregar essa água em excesso lá um ponto conveniente, um ponto adequado. Então isso é um projeto, um esquema, né, que não está projetado aqui com dimensões, está com as relações de dimensões mínimas, né, da norma. A descarga, enfim, ter todos esses detalhes aí, né, para projetar o posto de sucção. Posto de sucção de 2 bombas aqui. No caso, a instalação mais simples seria uma bomba para funcionar e a outra de reserva. As duas interligadas na saída aí, na adutora, né, como se estivessem em paralelo, só que só é para funcionar uma, né, e a outra é reserva. Mas está pronta lá para funcionar. Então esse é um modelo, vamos dizer assim, de posto de visita, respeitando, né, as relações de dimensão da norma. Esse é um outro, para 3 bombas, tá, onde teria necessariamente uma de reserva e 2 para funcionar simultaneamente. Né? Então, nesse caso, com esse formato, né, as dimensões mínimas aí, ó, comprimento aqui de 10 diâmetros, né, 10 vezes o diâmetro, no mínimo, isso tudo dimensões mínimas, 2 vezes o diâmetro, chanfrado aqui nos cantos, para evitar turbulências, etc. Né? Então, essa preocupação com o posto de sucção da norma é importante, porque quanto menos houver turbulência na água e variação do nível elevado, que pode levar à entrada de ar na tubulação de sucção das bombas. Né? Então, daí esses cuidados. A velocidade menor, aqui no caso, que 0,3 metros por segundo, né? Justamente para evitar essa turbulência também. Né? Aqui no canal de entrada, que vem para o posto de sucção, pode ser a velocidade maior, menor do que 1,2 metros por segundo. Já aqui na aproximação da tubulação, da sucção, então é menor do que 0,3. Tá? E esse aqui sim é um projeto, né? No arquivo lá da Cagepa, uma carga de bomba pequena, né? É um projeto antigo, mas está serviu para construção de alguns tipos de algumas unidades de estações de bombeamento pequenas, né? Onde tem ali o posto de sucção, que a gente já mostrou como seria, né? A bomba, as duas, ó, no caso, né? Tubulação de sucção com uma válvula na sucção. O que é que significa isso? Quando a tubulação de sucção tem uma válvula instalada, né, projetada, é porque o nível d'água no posto de sucção é maior mais alto do que o nível d'água, do que a bomba. Né? A bomba trabalha afogada, é uma situação muito boa de funcionamento da bomba. Né? Para partir a bomba, para escorvar a bomba, é só abrir essa válvula
que como o nível d'água lá está mais alto do que a bomba, a água flui automaticamente, enche a bomba e toda a tubulação de sucção de água, e aí pode partir, né? Porque a bomba teve todo o ar extraído na tubulação de sucção, né? E na própria bomba, corpo da bomba. Tá? Aqui tem um quadro elétrico de comando e proteção. Esse quadro é fundamental se prestar atenção na sua localização, instalação, né? Afastar aqui. Aqui ele está muito próximo dessas conexões, dessas peças que podem apresentar um vazamento e podem, né, prejudicar aí, que essa tubulação vai estar sob pressão, né? É a saída da bomba, o recalque. Ó. De uma, da outra, interliga aqui, ó, na adutora que vai embora, tá? Interliga, poderia ser aqui uma curva, né? Aqui botou uma junção, um Y, né? Que dá margem ainda aqui a uma inspeção, né? Pelo flange cego aqui atrás. Mas enfim, está passando mais alta, né? Ó, aqui é o corte naquela carga de bomba, né? Então a tubulação de sucção com aquela válvula, né, na sucção da bomba, mostra que o nível d'água lá vai estar mais alto do que a bomba. A bomba, o conjunto, motor bomba, né, desse comum, de eixo horizontal, centrífuga, etc., né, que é, como eu falei, a mais usada. E aqui o recalque, a saída da bomba, né, uma válvula de retenção e uma válvula de gaveta aqui, no caso, logo na saída, aqui, no recalque. Né. Cada bomba deve ter seu conjunto aqui de válvula de retenção e válvula de gaveta, ou válvula borboleta, né? A de gaveta é mais barato. Então, esse é um esquema de projeto. Aqui uma junta, com aquilo que eu falei, para facilitar a desmontagem, né, de todo o conjunto. Né? Então, essa junta tem mais de um tipo, né, de junta. Para isso, né, essa daqui é tipo junta Gibô, né, o nome técnico dela. Mas é uma junta parafusada, ó, que você pode soltar esses parafusos e ela tem um espaço aqui e permite você deslocar a tubulação, esse toco aqui de ferro fundido, flangeado, né, para poder desmontar isso aqui com facilidade, né? Porque isso aqui flangeado, tudo apertado com os parafusos, fica difícil você tirar uma peça dessa para soltar no fim a bomba, para tirar a bomba, conjunto motor bomba. Né? Então, essa junta facilita isso, né? Essa desmontagem. Aqui é uma talha simples, para manutenção, né? É um trilho que permite deslocamento da talha para deslocar, né, tanto peças em ferro aí, podem ser muito pesadas, como o próprio conjunto motor-bomba, só a bomba, enfim, né, facilitar a manutenção aqui. Então, toda elevatória é importante observar essa estrutura, alguma estrutura, né, de ponte rolante, dependendo do tamanho, das dimensões desses equipamentos, né, que vai dimensionar, ou projetar, ou adquirir, instalar um sistema para manutenção desses equipamentos. Né. E os denominados órgãos complementares de uma estação elevatória. Né? A gente já falou, acabou de falar aqui, ó, equipamento de movimento e serviço, ponte rolante, monovia, talha ou rodanas, deve ser feita a partir do estudo dos elementos de maior peso, que possa ser transportado isoladamente. Então, define essas estruturas de acordo com o que vai ser, claro, transportado, né? Porque aí tem que ver, inclusive, a estrutura de apoio, né? Desses, em concreto, etc., de apoio desses elementos aqui, desses equipamentos, né? Tipo ponte rolante, monovia, menos, né? Aí a talha com rodana, etc.
As tubulações, conexões e peças especiais internas, a gente também já mostrou, mas são aquelas conexões e peças especiais tipo válvula de retenção, válvula de gaveta ou borboleta, né? E as conexões, curvas de 90, de 22, etc. Conexões como junção, que a gente mostrou, e outras, né? Além dele ressaltar que, dependendo das dimensões dessas tubulações, né, numa elevatória, a adutora, por exemplo, se for um diâmetro grande, né, então você pode diminuir o diâmetro daquelas tubulações e conexões e válvulas do interior da elevatória, pegar um diâmetro menor do que o diâmetro da adutora, né, porque essas peças são muito caras. Né? Então, se você reduz o diâmetro delas, vai aumentar a perda de carga naquele local, mas o aumento da perda, como são relativamente poucas peças dessas, né, aglomeradas ali naquela área, de forma que a economia com a redução do diâmetro compensa. Né? Claro que vai ter que considerar isso aí na altura manométrica, né, total, porque vai somar as perdas todas. O diâmetro da tubulação de sucção, normalmente se usa o imediatamente superior ao do recalque. Né? Então, se o recalque tem na saída da bomba, né, a tubulação de recalque tem um diâmetro, sei lá, de 200 milímetros, na sucção você usa maior, imediatamente superior. Né? Sempre tudo em ferro, com flange, para facilitar a desmontagem, né, manutenção, ou aço, que também pode ser flangeado ou soldado. Né? No caso de aço, tem que prever também aquelas juntas para facilitar e permitir a desmontagem. Né? Elementos de medição hidráulica. Né? Hoje, cada vez mais necessário se medir a água produzida em cada unidade do sistema. Então, na saída de elevatória, né, a água produzida tem que ser medida. Né? Além de permitir o controle dos equipamentos, porque na saída das bombas, ou no próprio corpo da bomba, normalmente já vem, e é importante se pedir que venha, um manômetro, né, para determinar a pressão na saída da bomba. Então eu tenho possibilidade de medir a altura manométrica e medir a vazão com um medidor de vazão específico, né, que existe uma variedade grande, né, tipo Voltman, né, hidrômetros de tipo turbina, de velocidade, existe uma variedade muito grande, né? Inclusive atualmente de eletromagnéticos, de ultrassom, existe uma variedade enorme. A gente vai falar um pouco mais disso, desses medidores de vazão, de pressão, né, na última aula relativa à operação e manutenção dos sistemas de abastecimento de água. Mas por hora é só lembrar que é importante ter a medição de vazão e de altura, né, manométrica na saída das bombas, né, na saída das elevatórias. Finalmente, a arquitetura e o urbanismo desses prédios, né, dessas instalações, dos prédios, das edificações que abrigam as bombas, e a urbanização, é importante também considerar o terreno com a entrada permitir a entrada de caminhões para manutenção, né, retirada de equipamento, etc. Então, a área de manobra desses caminhões evidentemente, iluminação, ventilação, as bombas centrífugas com os motores elétricos,
normalmente esquenta muito o motor funcionando, né? Principalmente se for de alta velocidade, de alta rotação. Mas, enfim, esses equipamentos geram, né, calor, temperatura se eleva, né, no ambiente. Então é preciso observar a questão de ventilação para melhorar as condições de trabalho desses motores, né? Além se houver previsão de operador, né, homens trabalhando dentro da elevatória, aí que tem que ainda fazer mais observações sobre a arquitetura, em termos de conforto, instalação de sanitário, né? Se houver previsão de o funcionamento não ser automatizado, totalmente automatizado, né? Que é a tendência hoje, né? Muitas já trabalham assim, né? Sem operador, mas havendo ainda essa possibilidade, então tem que ter mais cuidado ainda com a parte de ventilação, de conforto, né? De segurança para o operário que for trabalhar nesse ambiente, né? Inclusive com previsão de equipamentos de proteção individual, etc. Né? Capacitação, treinamento, vai estar com quadro de comando elétrico e proteção ali, vai lidar com equipamentos energizados, né? Motor elétrico, cabos elétricos. Então, é preciso ter todo cuidado com essas questões. Tá? A gente falou um pouco disso aqui já, né? Mas é tão importante, né, que a gente vai considerar um pouco mais a questão do funcionamento das bombas centrífugas, que devem trabalhar a partir, funcionar afogadas, ou seja, com a cota do nível d'água no poço de sucção, se for superior à carcaça da bomba, né? Então a escova da bomba, ou seja, encher a bomba e toda a tubulação de sucção com água, para expulsar todo o ar que tiver aí, né? Para ela começar a funcionar. Então esse escovamento, como se diz, pode ser feito apenas com a abertura de uma válvula colocada na tubulação de sucção, né? Se o nível da água no poço de sucção for mais alto do que a bomba. Se o nível da água no poço de sucção é mais baixo, que acontece muito, né? Em muitos casos, então é preciso prever alguma forma de escorvamento da bomba, ou seja, de encher a bomba com água, né? Isso pode ser feito basicamente pela utilização de uma válvula de pé na extremidade do tubo de sucção, né? Uma válvula de pé, como a gente já mostrou na instalação típica de uma bomba, de um conjunto de motor-bomba. Então, na extremidade da tubulação de sucção, a válvula de pé, permite que você encha a bomba com água, né? Através de algum dispositivo, né? E a água não saia pela extremidade da tubulação de sucção, porque tem a válvula de pé que fecha, né? Então você vai botando água na bomba e vai enchendo a tubulação, que vai ficar retida ali pela válvula de pé, né? E aí você consegue encher toda a bomba com água, até manualmente, né? Bomba de menor capacidade, vem já com um dispositivo feito um funil, né? Instalado na sua parte mais alta, de tal forma que você pode ir escovando, enchendo a tubulação de pequena capacidade, evidente, né? Com água, com balde d'água, etc. Né? Claro, também se for água bruta, né? Está trabalhando. Ou essa escova pode ocorrer também de forma automatizada, né? Através de uma bomba, por exemplo, de vácuo instalada, ligada à tubulação de sucção, né? E a bomba propriamente dita, a bomba grande, a bomba de vácuo, uma bomba pequena, né? Para
produzir um vácuo parcial, né? Reduzir a pressão no interior da bomba e da tubulação de sucção, fazendo com que a água do poço de sucção, que está submetida à pressão atmosférica, suba na tubulação de sucção até encher, inclusive, a bomba, né? Escovar a bomba, através de bomba de vácuo. Está dito aqui. Uma bomba adicional, de recalque mesmo, né, pequena, também pode ser instalada em algum local e bombeia água para dentro da tubulação de sucção, dentro da entrada da bomba, né? Também pode. Enfim, tem que fazer um sistema, uma forma de escovar a bomba para ela poder partir, se o nível da água no poço de sucção é inferior ao do corpo da bomba, certo? E os sistemas elétricos de medição, partida, controle e proteção desses conjuntos motor-bomba, né? A gente se referiu, mostrou algumas fotos de alguns quadros elétricos desses antigos, mas que estão funcionando, né? Então tem várias formas de se efetuar esse controle e proteção dos conjuntos motor-bomba contra até contra descargas aéreas, né? Instalação de para-raios na edificação, contra elevações de temperatura do motor, né? Então, relés de proteção que limitam aquela temperatura. A partir dali ele desliga o equipamento. Então esses quadros elétricos, quadro de comando, contém a chave de partida, né, para partir o motor, né, e a bomba. Essa chave de partida, só esse dispositivo já existe de vários tipos no mercado, né? A chave mais antiga, mais tradicional, a chave tipo estrela, triângulo, que altera a tensão na ligação e no início da operação do motor. A chave de tipo compensadora, né, que faz a compensação também dessas variáveis elétricas na partida, né? A partida pode ser direta, quer dizer, do motor diretamente ligar no quadro elétrico, ligar e o motor partir sem nenhuma variação de velocidade, sem nenhuma variação de tensão, né? Partir logo com toda a carga, a bomba afogada, escovada, toda aberta na saída, e ele já partir, né? Mas aí há uma questão de limitação aí de corrente, de tensão nesse arranque de partida, que muitas vezes precisa ser regulado, né? Então existem algumas chaves que fazem essa regulação dessas características elétricas na partida do motor e da bomba, né? Tipo, a mais comum atualmente é a chave de partida denominada soft start, né? É uma partida suave. Ela vai aumentando a velocidade de acordo com o crescimento da vazão e pressão, altura, né? Que ela vai demandando. Então, as características elétricas também vão crescendo proporcionalmente, né? Parte com toda a carga, como na partida direta. Outra partida também assim controlada é através de um inversor de frequência, né? Que altera a velocidade do motor, né? De acordo com um programa, né? Uma programação interna própria dessa chave, denominada inversor de frequência. Ou seja, além dos dispositivos elétricos também, normalmente, de controle automatizados, né? De parar o funcionamento do conjunto em determinadas situações, né? De voltar a funcionar
né, também sob condições controladas, né, isso automatizado, sem a presença de operador, né, para ligar, desligar, abrir registro, fechar registros, tudo funciona automaticamente, né, inclusive os registros, as válvulas, né, e é a tendência, né, já existente há muito tempo em outras partes do mundo, né? E aqui tá também, claro, não tem como fugir, né, disso, porque o controle automatizado funciona com muito menos problemas, né? E de forma mais ajustada, né? A realidade das características do sistema. A parte de rebaixamento, né, de tensão de transformadores, né, para abastecer e alimentar os motores das bombas, depende, como a gente já falou, claro, essas estações rebaixadoras, né, depende muito da potência dos motores, né, que estão ali instalados. E devem contar no projeto com a participação de um engenheiro elétrico, né, à medida que esses conjuntos motor-bomba aumentam de capacidade, né. Então, essas instalações elétricas, desde a estação rebaixadora, desde transformadora, até esses quadros de comando, de proteção, tudo deve ter a assistência a participação de um engenheiro elétrico. Tá? Aqui agora a gente está mostrando, para finalizar, né, alguns projetos de estações elevatórias. Projeto mesmo, né, quer dizer, não é esquema. Claro que aqui não está apresentado na tela aí do computador, não está na escala que está desenhado, né, claro. Mas a figura aí, a imagem é de um projeto, em escala, né, todas as dimensões, cotas, enfim, detalhe de conexões, válvulas, conjunto motor-bomba, tubulação de sucção, tubulação de recalque, né? S, no caso, abriga mais de um, né? mais de uma elevatória na realidade, esses dois conjuntos que bombeiam para uma cidade, esses outros dois aqui já para outra vizinha, outra comunidade próxima. Esse daqui é a parte de corte daquele projeto anterior que estava em planta baixa, né? E é um corte mostrando aquelas bombas, né? Aqueles conjuntos motor-bomba que bombeia para uma cidade, outro bombeia para outra. Ali a monovia, né? Com a estrutura de talha para transportar esses equipamentos para manutenção, né? Aqui está visto. E aqui o corte transversal, um posto de sucção da bomba, enfim, com todos os detalhes, né? Esse projeto aqui pode ser bem analisado, né? Para observar esses detalhes todos importantes para serem considerados. Cotas de terreno, cotas de eixos de bomba, cota de piso de carro de bomba, diâmetros das tubulações, conexões, válvulas, etc. Isso tudo é em escala. Todas essas conexões, peças especiais, tocos, pedaços de tubos, tem que estar tudo com dimensão determinada, né? Porque na hora de montar esses flanges, né, que fazem a união e interligação, não permite muito não, quase nenhum erro, né? Se for necessário, se for um pouco maior, vai ter que levar para a oficina para cortar
tubulação para emendar, enfim. Né? O ideal é cada pedaço de cano desse, como esse que eu estou mostrando aqui, ó, na vertical, tá com o comprimento certo, né? Para ser comprado nessa dimensão. Ele aqui é flangeado, né? A junta dos dois lados, aqui a curva, né? Para que na hora de montar isso aqui, se atinja realmente essas cotas desejadas, né? Projetadas. Outra vista de outra carga de bomba, né? Vê aqui essa tubulação que interliga, né? Seja a sucção, seja o recalque, né? Essas tubulações aqui chama barrilete, normalmente, né? De interligação. Então o recalque aqui de uma bomba, da outra bomba, ó, interligados aqui. Na realidade, vai funcionar uma das duas, a outra é reserva, né? Aqui é a tubulação de sucção, né? Que atende todos esses conjuntos aqui. Na realidade, um desses dois e um desses dois, né? Como eu disse, todas as conexões, isso vem uma relação à parte, né? Cada uma dessas peças especiais e conexões especificadas, tá? Para serem compradas, claro, né? Que é a tubulação de sucção, né? No posto de sucção, e aí a saída, o recalque. Tá? Essa aqui, essa edificação, ó, tem um banheiro aqui, né? Ou seja, permite a operação manualizada também, né? Acesso, que não está mostrando os quadros elétricos de comando de proteção, mas eles vão estar em um outro compartimento aqui dessa unidade. Né? O corte, naquela anterior, a gente acabou de ver, com a estrutura de manutenção ali, ó, também, né? Sucção, recalque. Coberta, toda a edificação. Aqui é a relação daquelas conexões, válvulas, especificação, né? Cada uma. Que aqui não dá para visualizar, né? Devido às dimensões da imagem. Mas é disso que se trata. Né? A planta daquela anterior, com as bombas, conjunto motobomba, mesma coisa, né? Tubulação de sucção, recalque. E aqui um corte, mostrando inclusive o terreno, né? Vai ser cortado para a construção, né? Da carga de bomba. E o corte aqui, transversal e longitudinal. A elevação frontal, aqui para saída de equipamento para manutenção, essa porta grande aqui com esse batente, né, encosta o caminhão de manutenção e a estrutura de manutenção eleva e descarrega sobre o caminhão, né, de manutenção. Está vendo aqui, ó, o trilho, né, passa da estrutura para poder colocar o equipamento sobre o caminhão, que vai encostar aqui, ó, tá, já na altura determinada. Né. São muitos detalhes, mas que, como vocês podem observar, todos relevantes, né? Precisa observar todos eles, desde alturas de sucção, dimensões das peças, das tubulações, das conexões, estrutura de manutenção fundamental, enfim, isso que a gente procurou ressaltar, né? Aí uma fotografia de uma elevatória antiga, né, no interior, aqui numa cidade do interior, mas mostra a variedade dessas formas e modelos de instalação de tubulações, de recalque aqui, ó, essas bombas, né, isso é aço soldado, tá vendo? As conexões aqui, de aço soldado. Aqui flange, né, que vai permitir a desmontagem. Aqui vai ser a válvula de retenção, né, tá vendo ali na saída.
nessa unidade, né? Aqui tem uma válvula de gaveta, né? Da outra não está dando para ver a sucção, né? Que vai estar desse outro lado. Ali na extremidade tem um quadro de comando elétrico, né? Com amperímetros, voltímetros, dispositivos de medição, né? de características elétricas. A ventilação, né? A instalação nas paredes de Combogó, né? A estrutura de manutenção aqui, ó, né? O trilho. Pode ser instalado aqui uma monovia, né? Uma talha com motor, deslocamento. São peças grandes de ferro, né? Aqui é uma outra vista de uma outra elevatória de menor capacidade, de menor porte. A imagem não saiu boa, né? Mas dá para observar a tubulação de sucção e o recalque, né? Interligado aqui dos dois conjuntos motor-bomba, né? E essa válvula de gaveta instalada aqui na tubulação de sucção indica que elas são afogadas, ou seja, a água no posto de sucção, que está do outro lado, né, é mais alta do que a bomba, né, o nível d'água. Então, por isso que tem essa válvula aqui na sucção, né. A instalação de bomba afogada é muito interessante, muito conveniente, né, porque a escova consiste só em abrir aqui essa válvula, né? E a água entra e enche toda a bomba e a tubulação de sucção. E o funcionamento da bomba, por exemplo, a parte de NPSH fica também melhorada, né? Enfim, tem uma série de vantagens, né? E um quadro elétrico de comando e proteção, né? Como a gente já falou. Então, era isso que a gente queria mostrar sobre bombas e estações de bombeamento nessa videoaula de número 005. Né? Muito obrigado.